quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bom dia, bem-vindos à emissão do programa O Meu Marco. O tema que nos traz aqui hoje é conversa de pais. Devemos castigar as crianças? É a questão que se coloca. Temos connosco Bárbara Amorim, formadora, coach, facilitadora em parentalidade consciente, é licenciada em Economia e em Gestão, descobriu a parentalidade positiva após ser mãe, fazendo uma pós-graduação na área e que evoluiu para a certificação em parentalidade consciente, tornando-se assim facilitadora da Academia de Parentalidade Consciente. O castigo é um dos métodos de educação mais utilizados. Doutora, bom dia. Muito obrigada por ter vindo à Marcoense FM. Devemos ou não castigar as crianças? Ora bem, os castigos são um dos métodos de educação mais utilizados. Talvez porque foi assim que nós fomos educados, com base nos castigos. E os pais hoje em dia, se calhar, não param muito para questionar se os castigos fazem sentido, se não fazem sentido. Então, dão-se castigos, põe-se as crianças de castigo. Utiliza-se muito hoje em dia uma técnica chamada o time out, ou o tempo a pensar. Vais ali sentar-te um bocadinho, pensar sobre o assunto, o que não deixa de ser um castigo, isolar a criança num determinado local. A questão é que os castigos têm impactos bastante negativos nas crianças. De que forma? Podem causar grandes danos na autoestima das crianças. Por exemplo, tornam as crianças ficam com medo dos pais. Porque as crianças, principalmente as mais pequeninas, não têm o cérebro ainda desenvolvido para perceber o que é um castigo, qual é a causa do castigo, qual é o efeito do castigo. O cérebro, por muito que as crianças queiram, elas não conseguem, o cérebro não é capaz de fazer esse processo de entendimento. O que elas conseguem percepcionar é que, quando fazem alguma coisa que os pais não gostam, ou que está errada, os pais vão isolar a criança, vão pô-la de castigo. E para elas isso acaba por ser elas sentem-se um bocadinho abandonadas, porque elas fizeram alguma coisa errada, não sabem como é que vão de corrigir, e o que é que os pais fazem? Põem de castigo. E o que é que elas sentem? Abandono. É o cérebro, isso é uma questão de sobrevivência. O nosso cérebro mais primitivo, trabalha muito em função da sobrevivência. E é isso que uma criança vai sentir. Vai sentir medo, vai se sentir abandonada, vai sentir que não é digna de receber o amor dos pais. E, portanto, consequentemente, vai trazer grandes danos na autoestima das crianças. As famosas palmadinhas devem ser usadas na educação? Se formos então entrar na questão da palmada, eu digo-lhe assim, se nós ouvirmos nas notícias que um homem bateu numa mulher, a violência doméstica é crime. Se nós ouvirmos nas notícias que uma pessoa agrediu um animal com um pontapé, é crime. Se nós ouvirmos nas notícias, ouvirmos a vizinha a dizer que deu uma palmada no filho, sim senhor, é educação. E então, é educação também os maridos baterem nas mulheres? É educação nós agredirmos os animais? Não é? Se é crime para os outros, também é crime bater nas crianças. E isso está mesmo definido na Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas. Agora, as pessoas acham sempre que é educação. E eu faço essa questão. Se é crime, e se ninguém tem dúvidas de que é crime a questão da violência doméstica e da violência contra os animais, e contra as crianças? Portanto, uma repreensão física está é crime. Fora de questão. Sim, porque não faz qualquer tipo de sentido e é proibida por lei. Só que aí é aquelas sapatadinhas que não doem, que isto, que aquilo, mas não está correto de todo. Doutora, diferenças entre castigos e consequências? Castigos passam por isolar as crianças, os chamados time-outs, passam por retirar coisas ou privilégios que as crianças tinham. Mas em termos de aprendizagem para a criança não lhe vai trazer aprendizagem nenhuma, porque ela, como já referimos, não vai ser capaz de perceber o que é que está a acontecer, ou qual é o objetivo daquele castigo ou daquela ação. No caso das consequências, já terá alguma coisa a ver com a situação. Há muitas vezes, e isso acontece a qualquer pessoa,
há consequências naturais dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Nós fazemos uma coisa, sabemos que se andarmos a saltar numa poça sem galochas, vamos ficar com os pés molhados. Isso é uma consequência natural. E as consequências estão relacionadas com isso. Uma criança não quer comer à hora do almoço, uma consequência natural é provavelmente vai ficar com fome até à hora do lanche. Não é? Então as consequências vão trazer alguma aprendizagem e responsabilidade, que é esse o grande objetivo. Os pais castigam as crianças porque querem que elas da próxima vez façam as coisas direitas. Então, se nós queremos que da próxima vez a criança mude o seu comportamento, nós temos que a ensinar a pensar e a responsabilizar-se pelas suas ações. Com as consequências nós conseguimos isso, com os castigos não, porque eles não têm nada a ver muitas das vezes com a situação em causa. E há castigos razoáveis? Eu acho que não. Um castigo é um castigo? Um castigo é um castigo. Eu entendo dessa forma, não me estou assim a lembrar de nenhum castigo razoável, porque lá está. Por muito que ele não seja violento, que muitas vezes não é, qual é o objetivo desse castigo? O que é que a criança vai aprender com esse castigo? Muitas vezes, até se elas são maiorzinhas, um bocadinho até se calhar na adolescência, os adolescentes, quando estão castigados ou quando os pais retiram o telemóvel, ou não vais a esta festa, ou não vais aqui, não vais ali, vais ficar em casa, eles ficam com mais raiva. Ficam ali a pensar numa forma de se vingarem dos pais. És má, és mau. És mau, és má. E para a próxima vez, o que é que eu hei de fazer para tu não saberes? Não é? E em vez de promover a conexão e uma boa relação, que é isso que defende a parentalidade consciente, é um dos grandes valores, os castigos só vão afastar os adolescentes dos pais. Essencialmente, na fase da adolescência, é muito importante manter uma boa relação com os filhos e manterem-se muito conectados e muito ligados aos filhos. Porque na adolescência o cérebro já está com outro desenvolvimento totalmente diferente. E se os pais não estiverem presentes, às vezes eu até acho que é preciso mais presença na adolescência do que na primeira infância. Porque nós na primeira infância os filhos são muito dependentes de nós e essa conexão e relação acaba por acontecer mais automaticamente. Na adolescência, se os pais não trabalharem bem essa relação, o que vai acontecer é que vai haver uma desconexão total, porque a tendência já é os adolescentes se ligarem mais aos amigos e darem mais importância aos amigos, e os pais, se querem estar presentes, têm que estar realmente presentes. Eu costumo dizer que com mantra é ouvir, 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 sem criticar e sem julgar, porque também temos muito esse hábito de criticar e de julgar tudo que os adolescentes dizem. O que é que acontece? Eles já sabem que vão ser criticados e julgados, deixam de falar connosco. Não têm interesse para eles. Então nós temos que manter a presença. Doutora, e se aquilo que acabamos agora aqui de explanar, se passar em contexto escolar, ao invés de acontecer num contexto mais familiar, os procedimentos são os mesmos ou tem de haver uma adaptação? Eu considero que os procedimentos têm de ser os mesmos, porque o objetivo das professoras, das educadoras, das auxiliares, também é manter ali um bom relacionamento em ambiente escolar. Se uma criança é colocada de castigo, que isso ainda vê-se muito nos infantários, fazes uma asneira ou no recreio, ou vais-te sentar ali, vais ficar ali quietinho, as consequências vão ser exatamente as mesmas. E uma criança mal comportada, que é colocada de parte, ainda se vai comportar pior. Por muito que esteja ali no cantinho, no castigo e no seu time-out, que até há salas que têm um espaço próprio, não é? Vamos pensar que éramos nós. O que é que nós sentíamos ao sermos apartados de toda a turma? E de termos ali aquela cadeira a simbolizar que quem se senta ali é uma criança que não colabora e que se comporta mal. Ninguém se vai sentir bem nessa situação. E, portanto, a criança, se não tem as suas necessidades emocionais preenchidas, que é de estar integrada num grupo, por exemplo, ela não vai conseguir comportar-se bem e colaborar. Todas as professoras e as auxiliares querem é que as crianças, e os pais, não é? É que as crianças colaborem com a família, ou com a escola, ou com a sala. Se uma criança não se está a sentir bem, não vai colaborar. Portanto, em contexto escolar,
E se calhar até acontece mais do que em casa, não sei, há de depender das casas e das escolas, mas é muito importante que se acabem com estes time-outs, com estes castigos de isolamento, porque isso não traz consequência positiva. A criança não aprende a responsabilizar-se nem a amadurecer emocionalmente com essas situações. Mas há crianças desobedientes e também há crianças manipuladoras. Há alguma diferença entre isto ou não? As crianças são desobedientes e são manipuladoras, e aí tínhamos que entrar aqui noutro tema da área, porque elas não têm as suas necessidades satisfeitas. É porque elas não têm a conexão que precisam de ter, não têm a atenção que precisam de ter. Há crianças que precisam muito mais de brincar no exterior. Depende, porque nós somos todos diferentes, temos todas necessidades diferentes. E as crianças também têm necessidades diferentes. Se essas necessidades não estão preenchidas, as crianças não vão colaborar. Ponto. E aquilo que se passa, por exemplo, em casa pode vir a interferir nos resultados, por exemplo, na escola? Evidentemente. Uma criança que tem falta de amor em casa vai, logicamente, demonstrar essa falta de amor na escola. E se calhar vai procurar preencher essa sua necessidade com a professora, com uma auxiliar. E como é que a criança consegue pedir essa ajuda de forma informal? Muitas vezes através do mau comportamento, porque ela sabe que se for mal comportada vai chamar a atenção. E vai ter a atenção boa ou má, não é? Porque depois a professora até pode pôr de castigo, mas vai ter a atenção da professora. E então não existe ao fim e ao cabo mau comportamento, existem necessidades das crianças que não estão a ser preenchidas. E quando uma criança tem necessidades por preencher, o mau comportamento vai surgir. Quando as crianças têm as necessidades preenchidas, não é preciso castigos, porque o comportamento desadequado vai desaparecer. Portanto, significa isto dizer que há que adequar as circunstâncias ao momento. Exatamente. Nós não podemos agir com as crianças sempre da mesma forma, nem podemos agir da mesma forma com todas as crianças, porque não vai resultar, porque umas têm umas necessidades, outras têm outras. Há idades, não é? Tem de se adequar também um bocadinho à idade. Também às idades, exatamente, porque lá está, o cérebro de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa, só fica completamente desenvolvido por volta dos 25 anos. Até aos 25 anos há sempre processos que se estão a desenvolver. E por muito que os pais, os professores queiram, as crianças não percebem muita coisa. Os adolescentes já estão numa fase totalmente diferente, mas precisam de muita atenção. O cérebro, nessa fase, está a ser alterado de uma forma muito rápida. E eles não conseguem gerir todas essas situações, nem lidar com todas essas situações. Portanto, é preciso também ter bastante atenção às diversas fases de cada criança. Mas eu diria que, a partir do momento que nós estamos sempre focados em perceber quais são as necessidades que estão em falta. Será que ela está a precisar de mais estímulo exterior? Será que esta criança está a precisar de mais reconhecimento? Será que esta criança está a precisar de mais segurança? Porque as crianças também precisam de segurança, precisam de rotinas. Nós temos que estar sempre muito atentos às necessidades das crianças e tentar satisfazer antecipadamente, porque se nós mantivermos sempre as necessidades satisfeitas, então nós vamos ter sempre um comportamento de colaboração. Também de algum desafio, mas isso faz parte, não é? Porque as crianças estão a experimentar o mundo, ainda estão a perceber até onde é que podem ir, até onde é que não podem ir. Testar os limites. Também faz parte, também é estranho nós vermos uma criança ali 100% bem comportada, que não desafia, que não tenta experimentar coisas diferentes. Portanto, nós, se calhar depois adultos, também temos que trabalhar a nossa paciência, a nossa forma de lidar com as crianças, para perceber que há coisas que são normais. Doutora, quando uma criança chega à casa e embirra por tudo e por nada e se chama a atenção e ela não obedece, e falo já agora portanto, uma criança que, por exemplo, frequenta a escola, isso pode ter algum motivo por trás? Pode haver algum motivo que, por exemplo, que venha da escola e que esteja ali a interferir no comportamento da criança? É possível que isso aconteça, mas vamos ter em atenção que... Neste caso, o que é que se deve fazer? Deve-se ouvir a criança. Temos sempre que tentar perceber o que é que está ali a acontecer, de uma forma muito empática e com muita compaixão com a criança. Não vamos criticar nem julgar, porque se nós começarmos a criticar e a julgar,
perdemos logo ali qualquer tipo de conexão, então a criança corta ali a conversa e nós não vamos conseguir chegar lá. Portaste mal, os resultados não são bons. O que é que tu fizeste para a professora? A professora pôs-te castigo. Mas o que é que tu fizeste? Certeza que estiveste a fazer asneiras, certeza... Então o que é que a criança vai dizer? Olha bem, esta já me está aqui a julgar, então olha, já não lhe digo nada. Fico chateada ainda mais e não vou colaborar também com a minha mãe. Agora, eu acho que é importante chamar a atenção de uma coisa, porque a pergunta começou quando uma criança chega à casa da escola. Quando uma criança chega à casa da escola, já saiu de casa, muitas vezes, se calhar há 10 ou 12 horas. E a criança já está super cansada. Já tem necessidades físicas por preencher, tem sono, tem fome muitas vezes, já está cansada, já não está com cabeça para aturar ninguém, porque nós pais também já não estamos, também estamos cansados. E então é preciso, não é dar um desconto, mas é preciso perceber que a criança já chegou aos seus limites, já atingiu o limite dela do dia. E as crianças são muito boas a dizer, a comunicar os seus limites. Por isso é que muitas vezes nós vemos birras nos supermercados, nos shoppings. Nós queremos que a criança vá connosco, mas depois queremos que a criança esteja ali comportado que nem um anjinho ao fim do dia. Não podes pedir nada. Não podes pedir nada. Ok, mas é impossível, a criança está super cansada, ela já brincou o dia todo, já correu o dia todo, agora ela se calhar só quer ir para casa e vamos para um supermercado onde há imensos estímulos, há barulhos, há muitas luzes, há muita confusão. E é quase impossível para uma criança comportar-se bem numa situação dessas. Se calhar é preferível não levar a criança ao supermercado, por exemplo. Depois cada família tem que ajustar mediante as suas necessidades, se é possível não levar a criança ao supermercado, porque sabemos que ela vai fazer uma birra e nós, em vez de demorarmos 5 minutos, que era o previsto, vamos demorar 15 ou 20 e a criança ainda vai ficar mais cansada. Portanto, depois cada família tem que ajustar às suas necessidades também. Doutora, nós ultimamente temos assistido, e há bocado estávamos a falar nisso, algumas situações que vão aparecendo na comunicação social, que até se passam nas escolas, alguma agressividade. Como lidar com esses problemas? De que forma é que se deve agir? Deve-se repreender? Que tipo de repreensão é que deve ser dada? Podemos entrar aí no campo das consequências, porque assim, lá está, castigos não vão resultar, repreensões, se forem só transmitir ali alguma crítica e algum julgamento, também não vai resolver nada. O objetivo será sempre tentar dialogar com a criança, e lá está, um adolescente que se vê muito nas escolas, desses que às vezes a gente ouve, que agride os professores, que agride tudo e mais alguma coisa. Eu às vezes penso, o que é que a criança ou adolescente deverá passar em casa para estar a ter este tipo de comportamento na escola? E era importante, se calhar, os serviços de orientação escolar, de psicólogo ou assim, tentarem perceber que ambiente é que vem de casa e se esse adolescente tem ou não tem motivos para estar a ter esse tipo de comportamento desacuado, é certo, não se pode aceitar esse tipo de comportamento, mas tem que se perceber de onde é que vem esse comportamento, porque muitas vezes uma criança que tem esse comportamento na escola, possivelmente até é vítima de violência em casa ou assiste a violência doméstica em casa. E, portanto, não pode contar a ninguém, porque até pode ser ameaçado pelos pais, que não pode contar aquilo a ninguém. E é muito difícil para o adolescente gerir todas essas situações e ele acaba por descarregar na escola. Então é preciso que a escola perceba o que é que está por trás desse comportamento para depois agir com uma conversa, com o que for necessário, para ajudar a criança a gerir as suas emoções, porque é isso que nós pretendemos, que as crianças saibam gerir as emoções. E os pais nunca tomarem uma posição antes de saberem o que é que realmente se passa e o que é que pode estar a motivar. Exatamente. Ouvir, sem criticar e sem julgar. E depois, se tivermos que tomar alguma consequência, claro, porque as crianças e os adolescentes têm que aprender a serem responsáveis pelos seus atos. Agora, consequência não é um castigo, a consequência está relacionada com a situação, pode e deve ser negociada com a criança ou com o adolescente, tem que ser justa,
temos que baixar um bocadinho as expectativas, temos que dar uma segunda oportunidade à criança ou adolescente. Há inúmeras coisas que nós depois podemos fazer dentro das consequências. Na sua área de formação já se deparou, por certo, com muitos destes problemas. O que é que lhe é mais apresentado, doutora? Apresentado em termos de... Portanto, nesta questão da parentalidade consciente, parentalidade positiva, quais são os problemas com que mais se depara? Os pais têm sempre alguns problemas, têm sempre essas questões das birras ao final do dia, outros é as birras de manhã antes de sair de casa, porque querem sair atempadamente, ou seja, querem começar o dia de forma pacífica e tranquila, mas não conseguem, ou querem acabar o dia de forma pacífica e tranquila e também não conseguem. Acabam por ser situações, mas acaba por ser muito variável, depende muito de família para família. É difícil de selecionar aqui alguma situação em concreto. E costuma dar palestras destas, portanto? Sim, workshops também dentro da área da parentalidade, sim. Doutora Bárbara Amorim, há pouco já abordamos, ainda que de forma breve, as diferenças entre consequências e castigos. Vamos então explanar um pouco mais esta dicotomia. Sim, existem bastantes consequências. Então, para começar, podemos logo dizer que um castigo não tem normalmente qualquer relação lógica com o comportamento. Olha, não comeste a sopa, não vês televisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto que uma consequência já terá que ter uma situação, uma relação lógica com o comportamento. Não queres comer a sopa agora, ou vais esperar pela hora do lanche para comer outra vez, ou então, quando tiveres fome, vais comer a sopa. Não sei, isto depois depende depois de cada família. Mas terá que estar sempre relacionado com o comportamento. Outra diferença é que a consequência promove a responsabilidade, que é isso que nós queremos que os nossos filhos se tornem responsáveis quando forem adultos. Ao contrário, o castigo promove a obediência. E eu às vezes costumo perguntar, será que nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes em todas as situações? Queremos que eles em adultos, por exemplo, as meninas, queremos que elas obedeçam aos namorados? Ou queremos que elas sejam responsáveis pelos seus comportamentos? Então o que nós estamos a ensinar quando castigamos é que as pessoas devem obedecer a alguém que tem mais poder, por exemplo. E se calhar não é isso que nós queremos. É uma questão que eu deixo no ar. Outra diferença é que nas consequências nós deixamos que as crianças façam escolhas de acordo com a sua experiência. Ou seja, houve uma situação que correu mal e na consequência a criança é que nos vai ajudar a decidir qual será a consequência para aquele tipo de comportamento. Enquanto que no castigo a criança vai ficar dependente do adulto para saber se fez certo, se fez errado e como é que vai ser corrigido. Outra situação é que na consequência a criança é dona do problema e da solução. Assumir a responsabilidade. Ela fez isto, agora ela vai ter que ajudar a resolver. Por exemplo, um rapazinho partiu uma janela a jogar à bola. A consequência não vai ficar sem telemóvel durante 3 meses, porque isso aí não está relacionado com a situação. Então, se calhar, se ela partiu a janela, se calhar vai com o pai, não é? Porque os pais têm que estar presentes e têm que colaborar, e vai com o pai tentar saber de quem era a janela e como é que vai resolver aquela situação, se vai pagar a janela com a sua mesada, se vai realizar, por exemplo, algum tipo de tarefa doméstica, porque o pai é que vai ter que pagar a janela. Portanto, a criança e o pai depois é que vão chegar a essa solução. Na consequência, então promove a verdade, ao contrário do castigo que vai promover a mentira, porque nós, quando somos castigados por fazer alguma coisa, numa próxima vez, se calhar, vamos pensar como é que eu vou encobrir esta situação. Enquanto que na consequência, a criança sabe que cometeu alguma coisa que não estava certa e com o pai, com a ajuda dos pais ou dos educadores ou do que for, vai tentar recompor a situação, mas isto vai promover que a criança também seja verdadeira e que não tenha necessidade de esconder essas situações. A consequência também vai aumentar a conexão com os pais ou com os educadores, porque a criança sabe que há ali um local seguro com quem ela pode conversar e que não vai ser criticada, julgada nem castigada, enquanto que o castigo não, só vai promover a desconexão. Ok?
Portanto, mais diferenças. A consequência vai aumentar a consciência da criança, vai ajudar a criança a ser consciente dos seus atos e a melhorar e a desenvolver a sua inteligência emocional. Esse é um dos grandes objetivos hoje em dia, também é promover a inteligência emocional. Ao contrário do castigo, vai manter a criança ignorante, porque ela não tem qualquer tipo de poder na resolução dos seus problemas. Ok? Mais diferenças assim, também já tínhamos falado na questão dos castigos. As crianças não se sentem amadas pelos pais, pelos educadores, por quem for, não se sentem que fazem parte daquele grupo, e nas consequências a criança sabe que, independentemente do seu comportamento, ela vai ser sempre amada e vai ser sempre aceite, e isso é muito importante para qualquer pessoa, sentir-se aceite e amada no grupo onde está inserido. Portanto, mesmo em contextos escolar, é muito importante ter este sentimento de pertença ao grupo. Se a criança está constantemente a ser castigada e ser posta de lado, ela só se vai afastar ainda mais. Isso pode levar a ter como consequência também o bullying, não? Exatamente. E os famosos rótulos, não é? Porque depois a criança recebe o rótulo de que é mal comportada e de que bate nos meninos todos, e as crianças são muito boas também a absorver esses rótulos. E a criança pensa, eu é que sou mal comportado, eu é que faço sempre as asneiras. Ok, eu vou ser o mal comportado. E eu aproveito para alertar, nós temos muito hábito às vezes chamar os meninos mais irrequietos de terroristas. Tu és um terrorista, tu és assim, tu és assado. As crianças absorvem muito bem. Sou terrorista, ok, então eu vou ter comportamentos terroristas no sentido daquilo que faz uma criança mais irrequieta. Portanto, em vez de dizermos, assim, as pessoas não fazem isto com maldade de chamar terrorista a uma criança a pensar que ela vai absorver aquela informação. O que é facto é que ela absorve. Então, se calhar, em vez de chamarmos terroristas, vamos dizer que tu tens muita energia, gostas muito de brincar e estar sempre a mexer-te. É totalmente diferente para aquilo que a criança vai percepcionar e vai absorver dessa informação. Como grande assim, diferença geral, eu diria que as consequências vão promover a autoestima, que também é uma competência que é muito trabalhada e muito importante hoje em dia. Os castigos não, só vão destruir a autoestima das crianças e dos adolescentes também. Então, como é que devemos transformar os castigos em consequências, doutora Bárbara? É possível? É possível. Podemos, assim, há alguns passos que nós podemos, digamos assim, seguir para definir, digamos assim, uma consequência. A partir mais ou menos dos 3 anos já é possível, porque as crianças pequeninas, ainda não sabem falar muito bem, nem sabem exprimir muito bem, mas já sabem fazer algum tipo de escolhas. E é nestes pequenos momentos que nós vamos ensinar o cérebro delas a reagir e a perceber algumas situações. Portanto, começar a moldá-las desde pequenas. Exatamente. Mesmo que elas não percebam exatamente o que nós estamos a dizer, a nossa comunicação deve ser já muito cuidada nesse sentido de explicar as emoções que ela está a ter, para ela ir começando lentamente a fazer esse processo de aprendizagem. Portanto, a partir dos 3 anos podemos começar a aplicar, digamos assim, consequências aos comportamentos mais desadequados das crianças e dos adolescentes. Então, podemos começar por pedir ajuda à criança para, lá está, definir a consequência através de um diálogo autêntico, honesto e sem interrupções. Não vamos começar a falar com ela sobre o assunto e depois vamos atender o telemóvel e depois vamos ali à cozinha só ver como é que está a preparação do jantar. Portanto, sentarmos-nos um bocadinho com a criança e dizer, olha, esta situação correu mal, eu daqui a um bocadinho já vou dar alguns exemplos práticos, mas esta situação correu mal, como é que tu achas que nós podemos remediar ou solucionar isto? E deixar a criança pensar um bocadinho para ela dar as sugestões, porque as crianças também são bastante criativas e têm sempre soluções na ponta da língua. Não quer dizer que vamos aceitar, mas deixamos a criança dar a sua opinião. Depois, juntamente com as opiniões da criança, vamos ver se elas têm lógica, se estão relacionadas com o comportamento. E vamos então depois dar à criança das escolhas dela aquelas que são viáveis para nós, porque nós também temos que entender que isso faz sentido para nós e que são viáveis. Eu dou aqui um exemplo. Quando as crianças mantêm sempre o seu quarto desarrumado ou não arrumam as suas roupas, nós podemos aqui atribuir como consequência, ok,
partir de agora estou cansada de estar sempre a arrumar o teu quarto, tu estás constantemente a desarrumar, nunca arrumas a tua roupa, portanto, para mim já não faz sentido esta situação, vou deixar de arrumar as tuas roupas. E a partir deste momento és tu que assumes a responsabilidade pelo teu quarto. Podemos fazer isto a um adolescente, a um pré-adolescente, por exemplo. Mas a mãe tem que estar preparada emocionalmente para ver o quarto desarrumado durante algum tempo. Portanto, se isso para nós for pacífico, se eu aceitar deixar o quarto desarrumado durante bastante tempo, ok, eu posso apresentar essa solução como uma consequência. Se eu não for capaz de ver aquele quarto desarrumado durante muito tempo, eu não vou estar a dizer ao meu filho, a partir de agora nunca mais arrumo o teu quarto, e na semana a seguir já lhe vou arrumar o quarto. Ou seja, as consequências também têm que ser para cumprir. Porque se nós não cumprimos uma vez, 2 vezes, eles à terceira já sabem que a mãe não vai cumprir com aquilo que disse, ok? Portanto, elas têm que ser viáveis para nós, têm que satisfazer as nossas necessidades e as necessidades deles. Temos que nos manter, como eu disse, já alinhados com aquilo que nós definimos e também não podemos estar aqui a criar muitas expectativas. A partir de agora, defini esta consequência e as coisas nunca mais vão correr mal. É assim, podem correr, podem não correr, não sabemos, mas é preferível não estarmos a criar aqui muitas expectativas, porque as crianças são um ser em construção e, portanto, ainda vão falhar muitas vezes e nós também temos que estar preparados para isso. Portanto, neste caso de falhar, não os devemos repreender de todo. Dar sempre uma segunda oportunidade ou terceira, não é? Mediante aquilo que também for viável e satisfatório para nós. Assumidamente é difícil educar. Bastante. Porque as crianças estão em crescimento, nós não podemos esperar que eles sejam seres perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Não é? Há bocado estávamos aqui também a falar dessas questões de que os próprios adultos não sabem gerir as suas emoções. Como é que nós vamos exigir que uma criança saiba gerir as suas emoções? Não dá, é impossível. Ela ainda está a aprender. O que nós podemos fazer é ajudar a criança a aprender a gerir essas emoções, é reconhecer todas as emoções. Nós também temos muito instalado socialmente e culturalmente que não podemos ter emoções desagradáveis. Não se pode chorar, não se pode estar triste, não se pode ter raiva. As emoções existem, quer a gente queira, quer não queira, elas estão lá, toda a gente as sente. Não há ninguém que não sinta tristeza, não há ninguém que não sinta raiva, não há ninguém que não chore. E, portanto, nós só temos é que aceitar essas emoções das crianças e dizer, ok, não há problema tu estares triste, não há problema tu chorares, não há problema tu sentires raiva. Não podes, se calhar, demonstrar a tua raiva a bater nas outras pessoas, mas podes, por exemplo, dar uns pontapés aqui nesta almofada. Não é? Podes, por exemplo, ir dar uma corrida lá fora a ver se te sentes melhor. Isto é uma estratégia que, por exemplo, se calhar alguns professores podem usar. Quando vem uma criança muito agitada na sala de aula, que não está a conseguir estar ali sentada, concentrada, se calhar essa criança está a precisar de libertar alguma energia. Então, em vez de mandarmos para o cantinho do castigo, que tal experimentarmos e dizermos assim, olha, João, eu estou a ver que tu estás aí mesmo com muita energia acumulada, não estás a conseguir sentar-te direito na cadeira. Olha, queres ir lá fora dar uma corrida à escola e daqui a 5 minutos voltas? Se calhar a criança até vai, dá a corrida, espera-se um bocadinho e passado 5 minutos volta e já se consegue concentrar novamente. Se calhar tem mais resultado do que pô-lo sentado ali no cantinho do castigo, que ele ainda vai acumular mais energia para libertar. Portanto, é importante nós ensinarmos as crianças a gerir as suas emoções e a aceitar as emoções, não há problema nenhum. E quando não há capacidade para isso, recomenda-se um acompanhamento técnico especializado? Não há capacidade por parte de quem? Da criança? Mesmo até dos pais, quando os próprios pais não têm a capacidade de compreender que há alguma coisa que está a interferir no comportamento da criança que está a ser prejudicial, o que é que se recomenda, doutora, nesses casos? Sim, para os pais, sem dúvida nenhuma, que sessões de parentalidade consciente, onde nós podemos orientar e ensinar estas pequenas estratégias de reconhecer, por exemplo, as necessidades dos filhos, mas também pode haver situações em que a própria criança precise de ajuda e aí possivelmente um psicólogo poderá ser necessário para ajudar a criança a lidar melhor com as suas emoções. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, eu não acredito que
resolver ou tratar ou acompanhar só a criança vai ter grandes resultados, porque os pais também se calhar precisam de mudar a forma de lidar com essa criança. Não é? Se a criança até estiver a ser acompanhada pela psicóloga e a criança com a psicóloga está tudo certo, mas se calhar o comportamento da criança pode não ser alterado se os pais não mudarem a forma de relacionar também com a criança. Portanto, será sempre também, eu acredito que é muito mais vantajoso um acompanhamento a toda a família. E não tem mal nenhum os pais pedirem ajuda, nem quererem saber mais sobre educação. Porque há muitos pais que dizem: eu não preciso de ter aulas para aprender a educar o meu filho, eu sei muito bem como é que é de educar o meu filho. Será que sabemos? Será que também não nos podemos atualizar e questionar outras formas de educação? Não há problema nenhum. Às vezes nós dizemos que na parentalidade consciente é mais uma questão de desaprender do que aprender. Nós temos é que nos libertar um bocadinho das crenças do passado e queremos nos libertar de fazer como se fazia antigamente. Antigamente era antigamente. E se as coisas antigamente tivessem sido muito boas em termos de educação e se tivesse corrido muito bem, se calhar hoje não teríamos adultos com tantas depressões e com tantas faltas de autoestima e problemas emocionais como temos. Se calhar esses problemas emocionais da atualidade são fruto da educação que nós recebemos. Se nós queremos que os nossos filhos sejam adultos saudáveis emocionalmente, que tenham uma boa autoestima, nós temos que semear agora para termos resultados no futuro. Só no futuro é que nós vamos saber se a nossa educação resultou ou se não resultou. Está bem? Portanto, temos muito que trabalhar para termos crianças felizes. Bastante, sim. E sem garantia de resultados, não é? Nós isso aí nunca sabemos. Agora, acreditamos que quanto mais saudável for o relacionamento entre a família, se calhar melhores resultados vamos colher no futuro. Muito obrigada, doutora Bárbara Amorim, por ter vindo à Marcoense FM. Hoje falamos dos castigos às crianças que definitivamente estão fora de moda. Estão fora de moda. Muito obrigada. Obrigada e até breve. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.